Você já deixou de começar um programa de emagrecimento por sentir medo? Muitas pessoas não iniciam uma mudança na sua alimentação por medo. Medo de ter que comer pouco, de passar fome, medo de não poder comer o que gosta, de passar vontade, medo de comer coisas ruins que não gosta, coisas estranhas. Eu sou Pauline Correia, nutricionista, e há 20 anos eu ajudo milhares de pessoas a trilhar o caminho do emagrecimento saudável e permanente. E já vi muitas pessoas com esse tipo de medo no meu consultório. Mas o que é o medo? O medo, consciente ou inconsciente, ele pode te paralisar e também ele pode ser uma forma de autossabotagem. E saiba que existem diferentes graus e formas de medo. E a minha intenção aqui não é esgotar esse assunto e definir completamente a questão do medo. Eu quero falar com você sobre o medo relacionado ao processo de emagrecimento. O medo é um instinto natural que nos deixa em estado de alerta, uma forma de autoproteção, uma forma de preservação. E esse medo, ele pode ser positivo ou negativo. Minha mãe sempre dizia que um pouco de medo é bom, te protege. E quando meu filho começou a engatinhar e depois a caminhar, ele frequentemente tentava colocar a mão em coisas perigosas, como uma tomada, por exemplo, e as pessoas me diziam: olha, ele precisa ter medo, porque senão ele vai lá mesmo. E medo de engordar, por exemplo. Ele pode ser positivo e negativo. O medo de engordar, de ganhar peso, ele é negativo se ele for para você uma neurose. Sabe aquela situação onde você não come nada? Não come nada por medo de engordar, fica aquela neurose e depois fica até compulsivo, porque passou um tempo grande se privando de alimentos por medo de engordar, mas isso não é sustentável. E o medo também de engordar, ele pode ser positivo se ele for uma forma que te leve a se cuidar. O medo de engordar, ele pode ser positivo se ele te levar a se cuidar, a se vigiar, a buscar o seu equilíbrio. Mas o nome disso, será que não seria cautela, zelo, cuidado? Qual o limite entre o medo que pode te atrapalhar e o medo que pode te ajudar? A cautela, o cuidado. Medo relacionado à alimentação, ele acontece por diversas formas. Afinal, a comida é algo muito íntimo na nossa vida, no nosso ser, na nossa história. Quando alguém vem com uma ideia diferente daquilo relacionada à sua alimentação, te propondo uma forma nova de comer, isso lhe parece algo muito estranho e, de certa forma, dependendo da forma como lhe é apresentado, pode até lhe parecer agressivo. Não é verdade? Os medos relacionados às mudanças na sua alimentação, que frequentemente pode acontecer com você, você pode estar fugindo de uma dieta, de um programa de emagrecimento por medo. Mas será que essa não é apenas uma crença? É, porque você pode ter medo do fracasso. Começar um novo programa alimentar pode te gerar medo de fracasso. Sim, você pode ter medo de fracassar em si mesmo, né? Como vai ser diante da família, dos seus amigos, do profissional que está te acompanhando, caso você fracasse? Como você vai se sentir? Isso inconscientemente pode te gerar um medo. Há também o medo do sucesso. O medo de ter sucesso no emagrecimento, porque vai que dá certo. O medo do sucesso, ele pode ser tão forte quanto o medo do fracasso. Afinal, toda doença instalada no nosso corpo está a serviço de algo,
está a serviço de te mostrar alguma coisa. Há também o medo do novo, medo de coisas que você ainda não conhece, medo do desconhecido. Ele é natural. Há o medo da mudança que vai acontecer no seu corpo. O emagrecimento promove mudanças no seu corpo, fisicamente, esteticamente. Você vai, à medida que emagrecer, vai obter maior atenção sobre você, sobre o seu corpo. E isso pode gerar um certo medo. Quando algumas pessoas engordam, armazenam gordura, estocam gordura no corpo, pode ser uma forma inconsciente que o seu corpo tem de te proteger. Por exemplo, há casos na psicologia onde é demonstrado que pessoas que sofreram abuso sexual na infância têm a tendência inconsciente de acumular gordura no corpo para se tornar menos atrativo. Então, a gordura corporal é uma forma de proteção nesse exemplo. Outro medo relacionado à alimentação, a mudança na alimentação, está ligado ao fato de que há alimentos que você tem um certo apego emocional. E não adianta dizer que você vai cortar, né? Vai cortar o refrigerante, vai cortar a massa, vai tirar da sua alimentação o leite, porque há um forte componente inconsciente. Lembre-se que as suas primeiras experiências com a alimentação foram lá no útero da sua mãe e depois durante a amamentação. E isso traz para você uma raiz efetiva, emocional ligado ao ato de comer, principalmente ao sabor de alguns alimentos, que é muito forte. E é natural você querer não abrir mão desse alimento ou dessa forma de comer. Há também o medo de se sentir excluída, não se sentir parte de algo quando você vai mudar o seu padrão alimentar. Por exemplo, eu tive uma paciente que me disse assim: eu vou ser a única da família que não vai tomar Coca-Cola? Então, por fidelidade, talvez, ela prefira continuar seguindo o padrão da família. Claro, isso é um movimento inconsciente, mas que afeta fortemente a emoção, gerando medo de ser excluído, de não fazer parte. E há também o medo de perder o convívio social quando se muda um padrão alimentar. Por exemplo, os amigos do shopping no happy hour, os amigos do churrasco do final de semana, perder o convívio com aquela turma que todo domingo depois da missa sai para comer pizza ou vai para a hamburgueria depois do culto. Qual vai ser o julgamento deles com relação a mim se eu não comer do jeito que eu comia antes ou não comer o mesmo que eles estão comendo? Será que não vai haver uma crítica? Então esse tipo de pensamento e de sentimento geram medo com relação à mudança na alimentação. E tem mais. Você pode se sentir assim também. E se eu disser para todo mundo que eu comecei uma mudança na alimentação e de repente não der certo? Se eu desistir ou se eu não emagrecer, como vai ser a crítica daquelas pessoas com relação a mim? Você não conseguiu, por exemplo. Há também, então, o medo da crítica, né? Crítica da mãe, por exemplo, crítica dos familiares, por você estar optando por uma forma diferente de comer, diferente deles, diferente daquela que você seguiu toda a sua vida até o momento. Há também o medo de perder o conforto. Sim, de perder aquele consolo que o alimento tem o poder de te proporcionar. Comida é consolo. E aí pode surgir o medo de você se sentir vazio, porque afinal você é acostumado a se preencher emocionalmente com a comida. E aí, se tirar de você essa forma de se preencher, como vai ser?
experiências ruins com dietas anteriores também são grandes causas de medo para se começar um programa de emagrecimento. Dietas restritivas, onde talvez você se privou muito de alimentos que eram importantes para você. Talvez você tenha sofrido algo que te deixou uma marca e talvez você tenha receio de voltar a ter essa sensação. Há dietas que exigem muitas mudanças de uma vez para você, sem respeitar a sua individualidade, o seu processo individual de evolução com relação a essas mudanças e principalmente sem respeitar a forma como você funciona. Talvez existam alimentos que você não precisa abrir mão da sua alimentação para ter uma alimentação saudável e emagrecer. Por exemplo, há planos alimentares que você precisa tirar da sua alimentação tudo que contenha glúten, tudo que contenha leite, laticínios. E às vezes pode mesmo ser necessário excluir esses tipos de alimentos por questões de saúde, por questões fisiológicas individuais. Então, talvez você tenha tido algum tipo de experiência nesse sentido de exclusão total de algum grupo de alimentos e não tenha sido uma forma muito confortável de viver essa mudança na alimentação. E agora você tem medo de começar um novo programa alimentar. E por que razão você deveria buscar superar este medo? Faz sentido você ter medo de melhorar a sua saúde e ter mais vitalidade? Faz sentido ter medo de adquirir hábitos saudáveis e se sentir melhor? Faz sentido ter medo de experimentar coisas novas que sabidamente vão te trazer mais vida e mais leveza? O medo de mudar um padrão alimentar pode ser uma forma inconsciente de se auto-sabotar. Algo que nós precisamos considerar é que o medo de mudar um padrão alimentar pode ser uma forma inconsciente de se auto-sabotar, que é quando você mesmo boicota aquilo que você se propõe a fazer ou que você diz que quer fazer. Claro que você não faz isso de forma consciente. E assim, você é envolvido pelo medo de fazer mudanças na sua alimentação e fica paralisado. Você é levado a pensar coisas do tipo, não vou nem começar, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer tantas mudanças. Ou então, vou sofrer demais, não vale a pena. E aí você fica preso em crenças que nem sempre são reais. Sem falar de quantas vezes lá no fundo você fica esperando surgir uma nova dieta ou uma pílula mágica que vai fazer você emagrecer sem precisar desenvolver novos hábitos, sem precisar se superar nesse processo. Olha, quero te dizer algo. Dietas novas sempre vão surgir. Promessas milagrosas de emagrecimento você sempre vai ouvir. Agora, para realmente emagrecer e se manter magro e saudável, é claro, você vai precisar se conhecer e se desenvolver emocionalmente. Vai precisar se superar em alguns aspectos. Talvez o seu medo de começar uma mudança seja só um medo de mudar. Porque toda mudança gera sim um desconforto. E é de certa forma natural, né? Dá um frio na barriga quando você pensa em começar algo novo. Algo que vai te desafiar, que vai mexer com coisas importantes, vai te tirar da sua zona de conforto. Você já sentiu isso em diversas situações na sua vida. E é natural. Mas não quando o medo te paralisa, te impede de se cuidar, de se tornar mais vivo, com mais energia. Se você sente medo de emagrecer, de mudar padrões alimentares, medo daquilo que você precisa fazer
para emagrecer, é porque há algo que você precisa olhar. Se existe o medo inconsciente de emagrecer, então é porque realmente há algo que precisa ser desenvolvido em você, nas suas emoções. Então, não seria melhor ter consciência, clareza desse medo e mesmo com ele buscar o seu processo de desenvolvimento? Muitas vezes é necessário agir com medo mesmo. E você vai se superando, se libertando desse medo no caminho. Talvez, se você ficar esperando surgir uma forma de emagrecer sem precisar fazer mudanças na alimentação, se você ficar esperando também esse medo passar, você não vai aderir a um programa de emagrecimento e vai perder uma grande oportunidade de se desenvolver, de se curar. Sim, o processo de emagrecimento é um processo de desenvolvimento pessoal. Agora, antes de te contar como superar esses medos, se você está aqui comigo até esse momento, se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like para me apoiar e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, como superar esses medos? Esses medos relacionados ao processo de emagrecimento, de começar um processo de emagrecimento principalmente. Bem, tenha consciência de que sente esse medo. Talvez esse é um medo que está escondido e que está te impedindo de avançar, mas você ainda não teve clareza de que é medo. Quando nos falta consciência das nossas emoções, do medo, mas também da raiva, da tristeza, da solidão, da culpa, nós ficamos ansiosos, porque fica procurando uma explicação para aquilo que você está sentindo e não encontra, porque está procurando aqui. Fica preso no pensamento, com excesso de preocupação. E aí você sente insegurança por não saber como lidar com esse sentimento, com essa emoção. Então perceba se o que você sente é medo ou talvez se é cautela, cuidado. Tenha clareza para saber como lidar com isso. E se for o caso, peça ajuda. Peça ajuda de um psicoterapeuta. Cultive seus relacionamentos. Cultive seus relacionamentos com pessoas que se importam com você e que podem te ajudar a calibrar o seu comportamento, para te ajudar a perceber se você está com um medo exagerado, por exemplo. Preencha-se com aquilo que te traz força, aquilo que é a sua base. O vazio emocional te deixa inseguro, até para fazer algo que vai te fazer bem, até para cuidar de você. Então, cuide da sua essência, desenvolva a sua espiritualidade, cuide da sua alma. E o mais importante, esteja conectado com aqueles que vieram antes de você, aqueles que te deram vida, seu pai, sua mãe principalmente, sem críticas, sem julgamentos, do jeito que é. Eles são seus. Tenha isso fortemente no seu coração para que você se sinta ainda mais seguro, com toda a força que você tem para o seu emagrecimento, para a sua saúde, para a sua vida com mais abundância. Desenvolva a postura para fazer mudanças na sua alimentação, no seu estilo de vida, sem criticar a forma como outras pessoas fazem, por exemplo, sua família. Muitas pessoas começam uma mudança no padrão alimentar e começam a criticar todas as outras formas de se alimentar. Por exemplo, a forma da família se alimentar. Isso vai te trazer ainda mais medo e insegurança. Escolha um programa de emagrecimento que respeite suas necessidades.
Um programa de emagrecimento que lhe ensine o passo a passo para entender aquilo que o seu corpo precisa e mostrar para você como o seu inconsciente funciona e como ele interfere no seu comportamento. E confie no processo que você se propôs a seguir. Escolha o seu programa e confie nele. Não dá para seguir algo que você fica duvidando ou comparando com outros programas, com outras formas de fazer. Há diversos tipos de dietas, há diversas formas de emagrecer, mas você precisa seguir um. Seguir apenas um. Confiar e seguir. E tenha coragem de experimentar o novo. Amplie a sua visão, abra seu coração para novos sabores, para novos alimentos. Stephen Nachmanovitch, um grande educador e escritor americano, ele dizia que o medo do sucesso pode ser tão forte quanto o medo do fracasso. E que a verdadeira criatividade nasce da bricolagem de lidar com o novo que surge, incluindo todo o sofrimento. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque durante o desafio de comer alimentos novos, perceba que isso, na verdade, é uma oportunidade que você tem de ampliar o seu paladar, as suas experiências com a comida, de descobrir novos sabores, descobrir novas possibilidades de combinações com os alimentos, além de todas aquelas que você já conhece. Não é necessário medo de passar fome. Tenha consciência de que o seu corpo consegue lidar com mudanças e também com restrições. Ele se adapta. Afinal, para emagrecer, de toda forma, você vai precisar que o seu corpo use as suas reservas de energia que estão armazenadas em forma de gordura corporal. Então, confie que o seu corpo é capaz de usar essa reserva de energia, principalmente quando você não come naquela quantidade que você estava acostumado. Então, se você sente um pouquinho de fome durante o seu processo de emagrecimento, confie que o seu corpo é capaz de lidar com isso de forma saudável, de forma que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Claro, dentro de uma estratégia saudável de emagrecimento e de alimentação. Mude o seu olhar, sabe, a forma de ver a comida saudável. Muitas pessoas já chegam num programa de emagrecimento com preconceito, já chega com o coração fechado. Então mude o seu olhar. Ao invés de focar naquilo que você vai ter que deixar de comer, se é que você vai ter que deixar de comer ou vai ter que comer eventualmente, perceba, veja quantas novas opções de comida e de alimentos você vai ter à sua disposição. Você vai ter, na verdade, maior diversidade de alimentos, sabores diferentes, combinações diferentes. Quantas descobertas nesse processo. Desfrute do processo e faça mudanças gradativas. Para o emagrecimento, para que você supere o medo do processo de emagrecimento, você precisa fazer as mudanças de forma gradativa. E se você é daqueles que dizem, não gosto de comida saudável, eu te convido a experimentar todas essas novas possibilidades. Uma de cada vez, claro, ou aos poucos, mas se permita, se dê uma nova chance de aprender os novos sabores. É um aprendizado mesmo. Talvez você em algum momento experimentou vegetais, legumes e não gostou de algum, seu paladar não conseguiu se adaptar a algum. Mas que tal
dar-se uma nova chance, experimentar novamente, talvez de uma forma diferente. Se você experimentou um brócolis certa vez, cozido numa salada fria, experimente novamente o brócolis menos cozido, de uma forma mais al dente, na textura mais al dente, aquecido, quente, por exemplo, grelhado numa chapa ou assado no forno. O sabor é completamente diferente. A textura, a forma como ele vai entrar, estimular as suas papilas gustativas é completamente diferente. E você pode, nessa outra maneira, gostar, apreciar. Olha, isso aconteceu comigo. E eu quero te dizer que o seu paladar pode mudar. E ele vai mudar durante o processo. Não espere o seu paladar mudar para depois começar o processo de alimentação saudável e de emagrecimento. É lá, durante as mudanças, que o seu paladar vai evoluir. E ele muda. À medida que você, por exemplo, diminuir os alimentos industrializados, processados, cheios de aditivos químicos, substâncias tóxicas, você vai incluindo alimentos que limpam as suas papilas gustativas e deixam o seu paladar mais limpo e cada vez mais sensível aos sabores interessantes dos alimentos in natura. Esse processo de mudança de paladar aconteceu comigo mesma. Por muito tempo, muitos anos, eu não conseguia comer praticamente nenhum tipo de vegetal. E assim, à medida que eu fui experimentando novas formas, novas possibilidades, eu fui descobrindo que, na verdade, esses alimentos são cheios de sabor, sabor muito agradável. Então, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, eu te peço que também faça a sua contribuição. Para que mais pessoas possam ser ajudadas, compartilhe com pelo menos 2 amigos, marque eles aqui e também me siga nas outras redes sociais, lá no Facebook, no Instagram. E se você tem um comentário ou uma dúvida, se você quer até complementar algo aqui com esse conteúdo que eu trouxe para você,